O mercado mudou. Será que a tecnologia vai impactar as áreas do direito? E aí, gente, o que vocês acham? O que vocês acham, ouvintes? Já se perguntaram, né? Já se fizeram essa pergunta? Estou aqui com a minha convidada hoje, primeira participação dela no podcast. Seja muito bem-vinda, Bianca Maschio, né? Eu até falei com ela, precisar de um tutorial aí para pronunciar um sobrenome. A Mas gente falou estava rindo certinho, aqui. Gabi. Falei Muito obrigada pelo certinho. convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema então tão novo, né? Que é o direito digital. Direito digital, eu te agradeço. É um prazer recebê-la aqui, né? Seja bem-vinda ao podcast, né? Já te convido aí para repetirmos essa parceria muitas vezes. Obrigada, Estela, também, né? Que fez a ponte aí, minha convidada Com também, um beijo certeza, grande, né? obrigada. Ampliando aí essa rede, o pessoal do Sul aqui, né? Participando em peso, então muito interessante essa oportunidade que eu tenho tido, né, de fazer essas parcerias com vocês e de entender um pouquinho melhor, né? Porque o direito é muito amplo, né? E Brasil afora aí, né? Então, é sem dúvida, e um tema muito interessante, né? Sem dúvida que você trouxe também. Direito E digital, vamos acaba falar um pouquinho, né? Pincelar aí várias questões, né? E acaba sendo mais uma facilitação da tecnologia, né? Para nós profissionais do direito. Acaba gerando aí essas conexões entre profissionais. Por exemplo, eu nem conheço pessoalmente, né, a Estela. Então, a Exato, tecnologia é acaba verdade, acho que ela criando, comentou comigo, é verdade. criando E a essas tecnologia é pontes possível, e estamos aqui. facilitando. Com certeza, Gabi. Mais uma facilidade aí que foi trazida até nós, e nós, como profissionais do direito, temos que aproveitá-las, né, para ampliar aí o nosso network, a nossa comunicação. Exatamente, né? Então, fico muito feliz de recebê-la. E o direito digital está aqui, né, agora, porque senão não seria possível fazermos esse episódio, não seria possível ter um podcast, e falar de determinados assuntos, de determinados temas. Então, como eu falava, a gente trouxe vários pontos, né, Bianca? Acho que não é nada muito específico, a gente vai trazer vários pontos aqui interessantes para que o ouvinte comece a pensar um pouquinho nessa relação entre direito e tecnologia, né? O direito digital, eu acho que é uma coisa muito ligada à outra, né? A vida é muito digital, acho que o tom que a gente tem na vida, de modo geral, é completamente diferente hoje, né? Com certeza. Na verdade, a pandemia, ela deu uma boa impulsionada aí nas questões digitais, né? A gente fala que avançou aí a tecnologia uns 20 ou 30 anos, porque em razão da pandemia as pessoas acabaram tendo que ficar em casa e o ser humano ele é muito adaptável, né? Então começaram a achar formas então de trabalhar em home office, de se comunicar, e aí que começou então as reuniões por Zoom, né, mensagens através de WhatsApp, e a gente vê que mudou tão rápido e impactou tanto, né, a sociedade a ponto de não ter mais volta, porque acabou a pandemia, mas as compras elas continuam ocorrendo de forma online, as reuniões, o pessoal aderiu e não quer mais voltar, a gente vê que o pessoal não Esse é o quer ponto, voltar né? para as reuniões Esse é o ponto. presenciais, inclusive as audiências. Então, que É. acabaram sendo, né, por vídeos, processos eletrônicos. Então, a gente vê que é uma transformação que não tem mais volta agora. Isso só vai mais para frente, não retroage, né, para o Ah, com presencial de certeza. novo. Como você mesmo disse, eu acho que é interessante a gente parar para pensar, porque as pessoas não querem mesmo. Eu estava vendo até um vídeo esses dias, lá nos Estados Unidos, a luta que tá, né? Porque as empresas querem que as pessoas trabalhem presencialmente, as pessoas não querem mais. As escolas já tem muitas pessoas optando pelo homeschooling, por exemplo, e optando por fazer viagens com os filhos, né? Ter uma vida um pouco mais flexível. Acho que a pandemia trouxe, sem dúvida, esse tipo de start, né, em relação a isso, como você falou, não vai retroagir. Mas antes da gente, né, se aprofundar nisso, eu quero, né, não posso deixar de te apresentar aqui, né, claro, nessa primeira participação no podcast. A gente vai deixar, né, eu estava até falando com você, depois a gente deixa tudo certinho, né, na bio, lá no site, né, para quem quiser Com conhecer um certeza. pouquinho mais a Bianca, o trabalho dela. Mas ela é advogada especialista em direito digital, né? Então, claro, aí, né, pela FMP.
atua em negócios digitais, inovação e tecnologia, então, claro, mais do que gabaritada para falar sobre o tema. Então, a gente vai deixar aí também umas recomendações bibliográficas, já que você falou, né, ao final do episódio, eu E sempre no deixo aí final uns vamos livrinhos, trocar uma ideia com sobre certeza. alguns livros aí interessantes para quem quer, né, se aprofundar e começar a entender sobre direito digital. A gente vê aí muitos estudantes, pessoal que está se formando, que está despertando bastante o interesse, porque é um tema assim muito atual e, enfim, um ramo de atuação que só vem crescendo. Ainda temos poucos profissionais, né, no Brasil especializados aí em direito digital, essa questão de tecnologia, porque é uma área relativamente nova. Então, já dá para dar um spoiler aí que é uma área nova, em constante crescimento e uma baita oportunidade para o pessoal que está se formando, que quiser saber mais a respeito. Inclusive, vou ao final me colocar à disposição para trocar ideias, né, sobre o tema, caso alguém aí esteja interessado em começar a atuar na área. É uma excelente oportunidade, né? Eu sempre digo aqui para os ouvintes, é o direito digital, como você disse, ele veio para ficar e é algo que está só começando, né? A gente, hoje um dos tópicos, né, que a gente vai falar um pouquinho é o TikTok, né? E já trazendo um pequeno spoiler, né, em relação ao episódio, mas exatamente, né, o que a Bianca falou. Então, deixamos aqui o convite para que vocês participem também, né? Entrem em contato. Eu acho que é sempre interessante trocar, né? Sempre enriquece muito. Mas vamos lá, né? Vocês que já trouxeram um panorama aqui inicial, né? Do contexto em que se insere essa discussão, né? Direito e tecnologia. Isso não vai mudar, não vai voltar a ser o que era, não vai retroagir. Eu não tenho nem ideia, né, de como as coisas vão estar daqui a 5, 10 anos. Já não consigo nem imaginar, confesso, porque se 5 anos atrás me contassem, por exemplo, do chat GPT, talvez eu falasse, ué, mas como assim, gente? É sério isso, né? E vai funcionar desse jeito e já está avançado esse ponto? Quer dizer, coisas difíceis de imaginar, que são realidade agora e mesmo vai acontecer no futuro, né? E eu acho que aqui, pegando, claro, o cerne é o direito, né? A realidade dos profissionais, já você falou, por exemplo, das audiências, a comunicação, né, com o cliente, mas eu acho que um tema que eu trago aqui bastante é essa relação entre direito e sociedade. E a partir do momento em que a gente está nessa sociedade, como você colocou, uma sociedade tecnológica, uma sociedade que não vai voltar a ser o que era, né? O direito ele precisa se adaptar, né? Então a sociedade vai demandar isso. Exatamente. Eu acho que é acima de tudo, né? Não só porque faz parte da sociedade, mas porque a própria sociedade demanda, o cliente demanda, o colega advogado demanda a vida de modo geral, né? Então a gente não pode ficar estacionado no tempo. E eu acho que para o direito, né, a gente até falava um pouquinho disso na nossa primeira reunião, né, antes de fazer o roteiro para o episódio. O direito ele é muito formal, né? O direito ele tem o direito ele passa um aspecto até de burocracia, né? Acho que para a pessoa que não trabalha com isso, que não entende, né? Os ritos. E eu acho que é algo que a gente precisa entender, né? Pensar à luz da dinâmica social, né? Então acho que isso é um desafio e de repente haveria até uma quebra, né? De um paradigma. E o que você acha em relação a isso? Então, Gabi, eu levanto muito a bandeira, né, que os profissionais do direito, eles precisam, né, ser multidisciplinares hoje em dia. A gente vê que todas as áreas, o mercado mudou, a sociedade mudou com a tecnologia. Então, a gente vê todos os outros profissionais e as outras áreas se adaptando, por exemplo, teleconsulta, enfim, todas as Sim, exato. empresas, todas as outras áreas, elas se adaptaram com muita facilidade. E a gente vê uma resistência maior aí no pessoal do direito, justamente por ter aí esse histórico mais formal. Mas eu acredito que nós, como profissionais do direito, temos que fomentar, né, essa virada de chave. Por quê? Porque o perfil do cliente mudou, o perfil do consumidor mudou, os negócios hoje em dia eles acontecem, né, de forma online, os contratos, tem contratos que a gente assina, né, só clicando e dando consentimento ali no site, Exatamente. outros através, né, de assinatura digital. Por exemplo, algo na advocacia que mudou muito é que os clientes
a maioria eles não querem mais vir de forma presencial. Então, eles querem fazer reunião por vídeo, eles querem hoje ter o WhatsApp do advogado, eles querem acompanhar o processo pelo site. Então, é algo assim que a gente seria incapaz de imaginar isso alguns anos atrás. E o que acontece? O profissional, ele precisa acompanhar essa mudança, porque se o perfil do cliente mudou, o perfil do advogado também precisa mudar. A gente precisa facilitar essa comunicação, né? Não tem mais como a gente continuar parado no tempo. Eu vejo muito que o cliente hoje ele quer muito mais ser atendido numa linguagem mais simples, que ele compreenda, porque se eu usar as linguagens técnicas, ele não vai entender o andamento do processo, e eu vejo muito mais que ele quer uma proximidade hoje como profissional do direito, como advogado, muito mais do que aquele advogado de antigamente, que era aquele advogado de terno, gravata, num escritório, digamos, super estruturado, né? Hoje isso já não faz mais tanto sentido como fazia antigamente, e é algo bem disruptivo que os profissionais do direito ainda precisam enxergar e quebrar esse paradigma para que a gente consiga se comunicar melhor com a sociedade e com os nossos clientes, né? Não dá para a gente ficar naquele modelo antigo. Eu acho que esse é o ponto-chave, comunicação. É você se fazer entender, né? E quando eu trabalhava, por exemplo, na defensoria, né, ainda estagiário, eu percebia a importância disso, de você sentar com a pessoa, de você esclarecer mesmo, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E claro, entre a gente tem o jargão, né? Mas quando você vai ali falar com o cliente, isso é fundamental. E um ponto muito interessante da sua fala é que eu acho que a vida hoje em dia, ela é uma vida on demand, né? Uma vida sob demanda, né? Então a pessoa ela não quer mais Exatamente. fazer, ela não quer fazer mais um curso convencional, né? Por exemplo, ela quer um curso personalizado, ela quer fazer um curso que vai agregar ali, que vai conversar com as pessoas, que tem mais palestras. Ela quer um advogado que vai atendê-la de forma personalizada, não daquela forma, né, em série. Ah, E vou a marcar gente tantas vê, audiências, né, naquele dia, por exemplo. Então isso vem mudando, né? com certeza, e a gente vê isso até pelas mentorias, né? Hoje em dia o pessoal ele está apostando muito em cursos mais curtos, muitas vezes na prática, se eles querem atuar, do que toda aquele apanhado, né, teórico, que a gente sabe também que tem que ter, né? Não dá para a gente tirar totalmente o formalismo ou a parte teórica, mas não adianta, as próprias faculdades, né? A gente nota, tem que ter um modelo aí mais inovador, porque o pessoal ele realmente não quer. Muitos cursos presenciais também a gente vê que mudou, o pessoal aderiu muito ao EAD, e algo que as pessoas tinham muito preconceito inicialmente, fazer uma faculdade de EAD vai ser fraca, e hoje em dia o pessoal quer muito fazer as coisas na EAD, até para facilitar questões de deslocamento, enfim. Então, a gente vê que a sociedade ela aderiu com força, inclusive pessoal aí com mais idade, mais antigo. Então, a aderência do pessoal foi com força e não tem mais volta. É uma perspectiva, eu acho, de vida que muda como um todo. E eu acho que existia um certo preconceito em relação a isso, né? Em relação ao EAD, ao home office, né? E a gente se viu num momento em que isso foi obrigatório, em que isso deveria acontecer, né, necessariamente, né, por uma questão de saúde, né, de segurança, e virou uma possibilidade. E claro que isso chegou até o direito. Então, os exemplos que você trouxe em relação a audiências, ao atendimento, ao WhatsApp, né? Eu mesmo resolvo uma porção de coisa, né? Por WhatsApp, a gente se fala, né? Marquei com a Bianca, ó, a Estela passou o contato, eu já marquei com ela, né? Já passou o áudio, já falou, acertou. E é isso, né? Os serviços, a forma como você compra coisas, até pequenos produtores, né? Eu, às vezes peço comida, por exemplo, por WhatsApp, né? Tem ali um perfil no Instagram, a pessoa vai, faz, né, um bolo, uma torta, alguma coisa, você vai, entra em contato ali diretamente, já pede. Então, isso mudou a forma de você trabalhar, a forma de você comprar, a forma de você advogar. E aí eu acho que esse é o ponto central que a gente queria trazer aqui inicialmente.
Aí a dificuldade que é, a gente entende que é difícil. É claro, existe, por exemplo, você pensar na dinâmica recursal, uma apelação. É claro que tem um rito, você vai ter prazos, você tem ali o formalismo, você tem que recorrer, então tem a peça, né? A forma como você vai redigir, a gente não pode fugir, né? Acho que já tem muito formalismo que não tem como fugir. Agora, Exatamente. Mas o que a dá, né? questão comunicação é algo que sim, pode ser facilitado. Inclusive, a gente vê muito o legal design e o visual law, né, que veio muito para facilitar. Por exemplo, eu, nas minhas peças, né, de direito digital, eu sempre tento botar, muitas vezes, um QR Code e faço um vídeo ali de 3 minutos para explicar para o juiz de forma breve, colocar um infográfico, os contratos também. O que hoje o pessoal quer, né? O cliente quer, ele quer um contrato de 2, 3 páginas, não precisa ter 10, né? E que ele consiga identificar a parte onde fala do pagamento, onde que qualifica ele como parte. Então, isso eu vejo que é uma tendência, né? Muito forte. Inclusive, nas cidades maiores, isso vem e nas empresas, né, multinacionais, enfim, por exemplo, a Volkswagen, a Latam, já fizeram, né, políticas de privacidade e termos de uso em visual law, né, que tem alguns desenhos aí dentro da política de privacidade e numa linguagem super acessível. Na verdade, a pessoa lê, entende e cumpre aquilo. É muito melhor do que ter aí um documento com letras pequenininhas e com 10 páginas, numa linguagem que muitas vezes os advogados não conseguem entender o que diz aquela cláusula. Então, isso é uma outra tendência, né? Inclusive nas peças de direito que a gente vê que está mudando. Então, por mais formais que sejam as peças, as próprias sentenças às vezes estão voltando com técnicas de visual law, ou seja, os próprios juízes estão dando a explicação deles como infográfico, com uma linha do tempo. Então a gente vê que não se trata somente da comunicação, a gente está indo mais longe, as petições, as sentenças estão numa linguagem mais simples. E eu vi recentemente que tem aí um projeto de lei que quer tornar as sentenças de casos assim mais repetitivos e mais senso comum numa linguagem mais acessível, que é o quê? Para o trabalhador, para aquele beneficiário conseguir entender o direito dele, conseguir entender o que o juiz está dizendo para ele. E eu vejo isso com muito bons olhos, né? A comunicação sem sombra clara de para o dúvida. cliente. Sem sombra de dúvidas, eu acho que esses exemplos são bastante ilustrativos, né? Inclusive com o pessoal aí do Sul também, o pessoal da Modera, né, lá da Câmara de Mediação, a gente conversava um pouquinho no episódio sobre a importância da comunicação e dessa tradução. Eu acho que já existe um certo medo, um receio ali das pessoas, né, em relação ao direito, porque intimida. De repente tem um papel ali na sua frente que vai decidir muito, né? Pensa em direito das famílias, né, que é o ramo meu ramo aqui, né, de atuação, por exemplo, você pensa que tem um papel ali na sua frente que vai decidir aspectos muito importantes da sua vida, né? Seja a questão de convivência, alimentos, por exemplo, e você não está entendendo o que é aquilo. O que é isso? Mas e daí? E como é que isso vai ter um impacto na minha vida? Então, esse tipo de preocupação, eu acho que é fundamental. Porque a gente não vai conseguir atuar, a gente não vai conseguir ter essa aproximação com o cliente, a gente não vai conseguir oferecer um serviço da sociedade moderna. E convenhamos, né, que é uma sociedade talvez ansiosa, um pouco imediatista, sempre tentando otimizar o tempo, né, para fazer as coisas, não quer, de repente, não pode, não consegue ficar ali presa numa cláusula minúscula ali de 10 letrinhas, né, pequenas que não dá para entender. Então tem que ser realmente uma coisa que, ó, bater um QR Code hoje em dia. Você faz pagamento, né, o Pix, né, por exemplo, né, uma inovação aí que a gente pode citar, você tá ali, você vai com um QR Code, beleza, resolveu, né? Sem aquela Exato. burocracia toda. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando assim, gente, acho que eu nunca saquei dinheiro, não tenho talão de cheque. Porque é Exatamente. O Pix verdade, né? é É outra verdade, é outro, funcionalidade assim outro momento, né? que não tem mais volta, e os próprios aplicativos, né, de banco. Hoje em dia, dificilmente a gente vai até o banco.
E eu prezo muito pela comunicação, porque eu vejo às vezes que muitos colegas ficam preocupados, né, que a linguagem mais simples vai tirar a qualificação do profissional. Na verdade, isso não tem nada a ver, né? A gente fala de uma linguagem formal com quem entende, ou seja, como juiz, tu fala numa linguagem mais formal com outro colega, porque ele tem a capacidade técnica e a formação para te entender, né, naquela linguagem. Agora, o cliente, eu penso que quanto mais claro, né, tu for, mais especialista ainda tu é, porque além de tu ter enfim, toda a teoria do direito, tu consegue ter essa multidisciplinaridade de conseguir, né, falar numa linguagem clara que o cliente vai conseguir entender. Então, consegue eu prezo traduzir. muito. Exato, com certeza. E voltando um pouco no assunto que a gente falava ali, que a das compras, né, pela internet, as redes sociais, elas trouxeram lojas virtuais, né, por exemplo, para o Instagram. Então, o Instagram antes era utilizado muito como entretenimento. Hoje, a gente vê que ele é utilizado como uma ferramenta de trabalho. E o Instagram mesmo tem a modalidade business, né? Então, para te Sim, tem patrocinar, determinados enfim, para perfis. colocar catálogo. Então, o Instagram acabou profissionalizando, né, essa compra e venda. E, em contrapartida, trazendo uma própria responsabilidade para a plataforma. Porque antes, se isso era utilizado como entretenimento, agora é fonte de renda, né? De influencers, de pequenos, médios e grandes negócios. Então, a gente vê muito aí contas hackeadas ou contas de Instagram que foram suspensas, assim, de forma, enfim, rápida, sem um contraditório. Isso eu vejo que vem causando também novas judicializações. Quando que a gente imaginou que um processo, né, iria tratar aí de uma rede social bloqueada? E isso dentro do direito digital a gente tem. Teve aí, alguns meses atrás, uma enxurrada de processos de contas, né, na rede social Instagram, comerciais, ou seja, a empresa que fica 7 ou 10 dias com uma conta bloqueada, sem qualquer aviso prévio, caiu a conta do nada, ela deixa de faturar 10 dias. Então, a gente vê que o Instagram, ele deixa muito essa questão de entretenimento e passa a, né, avisar os negócios. E ocorrendo algo, uma falha na prestação de serviços, né, como essa, acaba judicializando. Então, né, acaba tendo processos envolvendo hoje rede social e Instagram, inclusive com indenizatórias, né, perdas e danos por esse período que a conta ficou inativa. Então, a gente vê que o próprio direito mudou e os processos, os temas dos processos antes eram mais formais, agora não. Agora é print. A pessoa printa, ó, tentei entrar no Instagram, não consegui. Tá aqui, ó, era uma página comercial. Então, a gente vê que tudo isso mudou, né? E de uma forma muito rápida. Outro dia eu estava até conversando com a minha prima, 10 anos mais nova que eu, as redes sociais, já que existem na idade dela agora, né, com quase 16 anos, né? Não existiam 10 anos atrás, quando eu tinha essa idade. E como você disse, mesmo aquelas contas ligadas ao entretenimento, são contas comerciais, são contas em que as pessoas faturam, que tem a tal da publi, né? Aliás, eu gravei um episódio aqui no podcast, né? É um sucesso com meu orientador, né? O Marcelo Calice, a gente falou da responsabilidade civil dos influenciadores digitais, porque é verdade. Exatamente, isso Não está falamos dessa muito em suspensão voga. de contas e tudo, mas você compra, né, desde uma comida, uma roupa, até, né, se você realmente seguir aquela pessoa e curtir aquelas postagens. O YouTube mesmo, o YouTube acho que é uma rede bastante interessante também, porque a gente consegue enxergar isso de uma forma bem clara. As pessoas, o trabalho com entretenimento, né? Então tem os booktubers, por exemplo, né, que eu assisto alguns, e as pessoas falam sobre livros e trazem ali informações, e aquilo é o trabalho da pessoa. Então, tem influenciador para tudo que é lado, para tudo. Você pensar em alguma coisa, né, vai ter um influenciador ali dando dica, falando, gravando, sendo patrocinado. E aí, evidentemente, se uma conta cai, né? Cai aqui, né?
entre aspas, é suspensa, fica bloqueada ou é hackeada, né? Eu acho que a gente pensa aqui na responsabilização, claro, e você vai deixar de faturar, você vai deixar de fazer contatos, você vai deixar, né, de ter os cliques ali no WhatsApp Business, né? E o próprio Instagram, como você falou, são categorias distintas. Inclusive, justo agora, né, o perfil do podcast é um perfil, né, para o podcast. Empresas fazem contas para vender, né? A Bazar, eu tenho uma amiga que ela tem um bazar, né, virtual e tudo. E você compra e aí ela entrega as peças. Quer dizer, isso é uma possibilidade hoje em dia, e muito mais comum do que se imagina. A gente Então, vê que o a direito ele internet está aí, né? finalmente está sendo vista, passou de ser vista como uma terra sem lei, né? Que antigamente a gente achava que estava escondidinho atrás de um nick, né? Atrás de um blog, e hoje não, hoje é muito fácil de rastrear, de ver quem está por trás e traz enfim, traz consequências e novas responsabilidades, então. Então, se antes o influenciador achava que ele só podia ali fazer alguns vídeos e indicar, hoje já traz a responsabilidade dele conhecer a marca, conhecer a empresa, porque ele acaba sendo um intermediador do negócio, né? Então, acaba De tendo uma fato. responsabilidade pela indicação e por falar, garantir que é bom. Então, a gente vê influenciadores testando, enfim, e também o dever, né, de rever os contratos. Antes, provavelmente, os influenciadores faziam isso de uma forma muito artesanal, só combinavam com a loja. Hoje já é importante o quê? Ter uma assessoria jurídica, esses influenciadores, para rever os contratos, para prever, né, esses casos que pode ocorrer aí uma reclamação do consumidor e ele acaba ficando aí como um intermediador do negócio. Então é algo sério, né? É um trabalho sério que não é bobagem e acaba tendo consequências jurídicas. E a gente vê também, Gabi, que o nosso próprio código de ética, ele está muito atrasado, né, nessas questões aí de tecnologia. Porque antes o advogado ele não podia fazer publicidade, é lógico que tem que ter um cuidado aí para não comercializar, né? E cuidar de própria divulgação da profissão. Mas, por exemplo, redes sociais, TikTok, isso é algo que o próprio cliente, a própria sociedade, ela quer também procurar um profissional do direito nas redes sociais. Traz segurança ver que o advogado está ali, que ele tem autoridade naquele assunto, que ele fala sobre aquele assunto, que ele coloca o rosto dele aí para ser encontrado e discute sobre temas. Então, eu penso também que isso é algo também que precisa ser revisto, né, pelas OABs, porque acaba ficando totalmente atrasado. Falar hoje que um advogado, um profissional do direito não pode falar sobre nada nas redes sociais é um retrocesso, né? Com certeza, todos os profissionais de todas as áreas estão nas redes sociais. Não tem como o profissional do direito não estar. Então, ao invés de deixar de falar sobre isso, tem que ser falado, até para regulamentar, né? E é claro, não dá para deixar de qualquer forma, né? Essa divulgação, eu penso sim que ela precisa ter um limite, mas precisa ser discutido a respeito. Não adianta a gente querer dizer que o profissional do direito não vai estar nas redes sociais, porque ele vai, inclusive, vai ser buscado pelos clientes, como qualquer outro serviço, né? Hoje em dia, se a gente vai contratar um arquiteto, um engenheiro, qualquer loja, a gente procura no Instagram, e como o profissional do direito não é diferente. Então, eu vejo também uma necessidade urgente de atualizar aí nosso código de ética para conseguir enfrentar, né, esses temas. Eu penso que tudo que a gente não fala, a gente não enfrenta e acaba não regularizando. Eu acho. É muito doido isso, né? Porque se você não tá na rede, parece que você nem existe, né? A E os próprios sensação é. clientes desconfiam. Eu sou a Ué, mas pessoa essa que eu pessoa não tem desconfio. um Ó, a perfil. Não empresa, tem um perfil, né? Não tá ali. Ué, mas cadê a postagem? exatamente. Ah, mas não fala, não atua nessa área, então como é que é isso? Eu acho que Soa é estranho hoje esperado. em dia. Qualquer coisa, Exato. absolutamente qualquer coisa, né? Vários exemplos aí da vida cotidiana. Você vai procurar na rede social, você vai buscar informações sobre aquele profissional.
E isso aproxima também, né? Você fazer ali um vídeo no TikTok, algo que explique um direito, né? Que quebre essa barreira, que, ó, não, nesse caso aqui você pode ter a solução ABC. Isso é interessante, né, para a pessoa conseguir enxergar mesmo Com aquilo que ela necessita, certeza. os caminhos, né? Então, E não diminui a qualificação do profissional, né? Outra questão que é vista com muito exatamente. bons olhos é a humanização. O que acontecia antes? O cliente via, né, o profissional do direito sempre de terno e gravata, e agora nas redes sociais acaba vendo muitas vezes o profissional na praia, com a família. Então acaba tendo essa humanização. E eu penso que a sociedade gosta muito dessa humanização. Então ela gosta de saber o que o advogado ele está fazendo nas horas livres, como os bastidores mesmo, porque na verdade não é só audiência, né? É muito dinâmico o trabalho do advogado. E eu acho legal, acho que aproxima o advogado também trazer isso nas redes sociais. Todo bastidor, né, da reunião com o cliente, claro, tem que ter todo o cuidado de não expor, não ter nomes, enfim, mas é legal trazer o planejamento mensal, alguma reunião, mostrar, né, que o advogado ele não é o advogado 100% também do tempo, ele também tem férias. Então, eu acho que isso traz uma visão muito disruptiva do direito, que antes o advogado só podia ser visto de terno e gravata no escritório, e hoje não. Então, aquela advogada, ela é mãe, ela vai buscar os seus filhos na escola também. Então, eu acho que isso humaniza e traz mais um advogado, gente como a gente, né? Ah, ele responde no WhatsApp, se eu mando mensagem. Então, eu noto que essa humanização no direito, ela já estava latente, né? Porque todas as outras profissões já tinham. E agora, realmente, não tem mais volta. Agora o advogado precisa. Tu acha muito estranho tu mandar uma mensagem pro advogado e ele não te responder no WhatsApp. Então ele não quer só também aquele perfil institucional, né? Só aquele perfil do escritório. Ele quer ver por trás quem está ali atendendo ele. Então eu acho que essa humanização também, ela não desqualifica o profissional, porque ele é um ser humano, né? Como todos os outros, e justamente aproxima as partes, né? É um exercício, eu acho, da nossa profissão. Vai se adaptando mesmo. Isso é o que vai acontecer, a gente não tem como fugir. Então, o TikTok acho que é um exemplo bem legal também, né, de você fazer um vídeo ali, de você esclarecer, de você se aproximar do cliente, de você quebrar todas essas barreiras, a questão formal. É claro, como a gente falou, né, tem uns limites aí que a gente, né, intransponíveis, né, que são se pegar, por exemplo, o Código de Processo Civil, né, você tem os ritos ali, né, vários, né, um sistema recursal, como eu falei anteriormente, que a gente não pode esquecer, a gente não pode ignorar. Mas essas pequenas coisas, né, do dia a dia, essa possibilidade de você conseguir falar com a pessoa pelo WhatsApp, por exemplo, de você saber, essa pessoa aqui tem um perfil profissional, né, o cachorrinho aqui que bonitinho, né, e botou uma roupinha, né, tá frio, né, vou botar uma roupinha no cachorrinho e coloca ali. Isso aproxima mesmo, isso humaniza e isso gera uma confiança. Eu acho que também essa quebra que a gente falava um pouquinho, né, anteriormente, em relação à própria língua portuguesa, né, usada, né, o jargão, passa também por uma quebra da própria relação em si, né, dessa aproximação que deve existir ali entre as pessoas. E como eu E falei, os eu serviços vejo, estão personalizados, né? Você quer conhecer o seu exato, advogado, você quer exato. saber quem é aquele profissional, você quer ter uma reunião particular, você quer, né, ter esse acesso, eu acho que à pessoa, né? Eu acho que seria uma maneira, né, de explicar isso. E eu vejo que a tecnologia trouxe novas oportunidades para o profissional do direito, principalmente para aquele novo profissional, para aquela pessoa que recém se forma. Porque ele tem a oportunidade hoje de ser mais visto, né? Independente do lugar que ele esteja, ele pode ser visto a nível nacional, ele pode atuar com uma liberdade geográfica que não precisa mais ser somente na cidade dele, e coloca ele a competir com escritórios tradicionais, com grandes escritórios. Por quê? Porque ele pode ser especialista, né? Através das redes sociais, ele pode gerar a autoridade dele ali,
ser mais visto, e eu acho que traz mais equidade, porque não pode, né, a gente se formar em direito e somente ter que trabalhar naquele escritório familiar, tradicional, grande, para ser visto. Então, a gente vê hoje muitos advogados recém-formados, né, com meses de atuação, se destacando já pelo que ele é, justamente por produzir conteúdo, por pesquisar, por se lançar na internet, por ter essa coragem, né, de empreender. E a gente vê muitas vezes muitos clientes optando então por esse profissional mais nichado, mais especializado, mais artesanal e mais acessível do que grandes escritórios e bancas tradicionais de advocacia. E é legal também a gente trazer, Gabi, as oportunidades, né, que também essa tecnologia trouxe, principalmente para profissionais recém-formados, profissionais que estão saindo da faculdade. Acho que a tecnologia, ela oportunizou, então, o profissional a falar sobre a sua área de conhecimento, a ser visto, independente, então, né, do lugar que ele está. Ele tem liberdade geográfica, então, de atender a nível nacional, que é algo que não tínhamos antes. Antes nós ficávamos muito, muito engessados, então, na cidade que a gente atuava. Então, hoje, pela internet, o advogado ele pode ser visto, independente dele ter um escritório físico ou não, ele pode ser visto, né, divulgar o trabalho dele, pode atender por vídeo, chamadas, né, a nível nacional e competir com grandes bancas, então, né, de advocacia. Se antes precisava, então, atuar num escritório super tradicional, hoje esse profissional especializado, bem nichado, ele consegue competir, assim, num nível muito semelhante de um grande escritório, porque muitas vezes hoje os clientes eles estão optando por profissionais mais especialistas e menos generalistas, né, e mais acessíveis. Então, aquele profissional, às vezes, mais artesanal, que ele consiga achar, né, com mais facilidade e contatar com mais facilidade, acaba, então, sendo uma opção ao invés de um grande escritório, enfim, que ele vai falar com uma equipe, cada vez com alguém diferente. Então, eu acho que trouxe uma boa isonomia aí entre os profissionais do direito, que antigamente se precisava de muito para atuar no ramo jurídico. Eu acho que hoje esses profissionais aí estão podendo se qualificar e divulgar o seu trabalho com uma facilidade maior, né? Inclusive o podcast, né? Essa parceria que estamos fazendo aí com o pessoal do Sul, né? Só é possível por causa da tecnologia. E a gente já consegue, né, conversar um pouquinho com os ouvintes também, fazer esses contatos por causa disso. E é bem legal mesmo, porque é justo. Se você tem algo legal a dizer, se você quer ali gravar o seu conteúdo, um jovem advogado, alguém que esteja começando, você que queira trabalhar e que seja um advogado mais acessível, né, que seja muito especializado naquilo ali, eu acho que as pessoas estão querendo direto ao ponto mesmo. Então, Com tem aquela certeza, questão, ela quer um objetividade, advogado, objetividade é tudo, né? acessibilidade, com Isso, é certeza. tudo. Então, você, a Bianca estudou, eu sei, é o direito digital, já pensei nela, ela é uma pessoa acessível, pronto, é isso. É isso que eu quero entender o que que eu preciso, ela vai me ajudar, é uma pessoa, né, que produz ali o conteúdo, eu sei quem é e pronto. Eu vou colocar uma identidade ali no profissional. E isso, E é claro, muito vai quebrando todas essas barreiras, né, que a gente mencionou anteriormente. E é algo muito positivo, porque no fim das contas, como é que você vai prestar bem o seu serviço? Se comunicando, né? Com certeza, Gabi. E é muito bacana poder, por exemplo, ter podcast. É algo que Eu também concordo. antigamente não tinha. Então é legal ouvir, né? Não precisar, enfim, estar na cidade para falar com a Bianca. Então ela consegue acessar e ouvir o direito, saber mais do direito digital através de um podcast. Porque, por exemplo, o direito digital é uma área muito nova. Então, ela ainda não é uma cadeira obrigatória nas faculdades. Então, naturalmente, a pessoa se forma sem ter, ou muitas vezes tem, né, como matéria optativa, mas não é algo obrigatório, mas é algo muito necessário, né? Muito necessário também rever aí
essa grade curricular para inserir, né? Então, geralmente, quem quer atuar com direito digital tem que fazer como eu, tem que buscar uma especialização fora, né, da faculdade, tem que buscar aí livros, por exemplo, que eu cito ali ao final, algumas recomendações bibliográficas, porque ainda tem muitos desafios, né, essa área, como uma área nova, enfim, o pessoal ainda, ela não é tão conhecida, né, o pessoal ainda não tem muito conhecimento do que engloba direito digital, e é uma área que ela se comunica com todas as outras áreas do direito, né, muito com o direito do trabalho, enfim. Então, isso torna os profissionais de direito digital muito multidisciplinares. Então, é algo aí bem bacana de se aprofundar, de buscar, e eu fico super à disposição, eu sou uma incentivadora, né, de profissionais que se formam e queiram atuar nessa área. Eu adoro trocar ideia aí com outros advogados, com quem quer, né, aprender da área. Isso é algo também que eu vejo que mudou muito a mentalidade do advogado. Antes ele via muitos colegas como concorrentes, enfim, e hoje as parcerias, né, o network, ele está super em alta, porque eu acho que o profissional conseguiu ver que todos têm a ganhar, compartilhando conhecimento, falando sobre, as pessoas só têm a ganhar, né? Difundir o conhecimento é muito bacana. É uma cooperação, né, e não uma competição, né? Até porque cada um tem uma especialidade. Às vezes a pessoa não, né, você pergunta, o que que você é, advogado? Faz uma pergunta de trabalhista e eu tô longe de saber responder, né? E isso acontece, e cada um tem uma especialidade. É por isso que é interessante a gente sempre se aprofundar, estudar e fazer esses contatos, né? E eu acho que, de fato, o currículo que a gente tem hoje, a grade, né, curricular, as matérias, né, na faculdade de Direito, de repente, precisam ser revistas, né? As matérias obrigatórias, o que é eletivo, o que você pode estudar, e, claro, um aprofundamento, né, em qualquer área fundamental, né? Aliás, conheci a Estela na pós, né, que fizemos Direito das Famílias, das sessões, né, para aprofundar. Então, isso é fundamental. E é ótimo, né? Excelente, adoro ter o podcast, né? Fazer essas parcerias, acho que sintetiza tudo que você mencionou. E a possibilidade que pessoas nos escutem, né? Brasil afora, né? Então, e de que nós possamos fazer essas parcerias, né? Sem mesmo estarmos na mesma cidade, né? Então, isso é muito interessante. A tecnologia Não, e a facilidade permite, né? de E qualquer um pode ouvir. ouvir, né? Inclusive no exterior, eu Exato. fiquei chocada essa semana, porque eu fui olhar as estatísticas, né, do podcast, eles mandam pra gente, né, lá na plataforma, e tem gente escutando na Europa, tem gente escutando aqui na América do Sul, né, Muito Colômbia, legal. Uruguai, né? Então, de repente, alguém, né, que mora até fora, ou mesmo, né, um estrangeiro procurou ali o conteúdo, quer dizer, né, chegou, alcançou aquelas pessoas, então isso é muito interessante. É a E são total informações liberdade muito geográfica. úteis, né? Informações E úteis, de estar interessantes, né? fazendo alguma outra tarefa e poder estar ouvindo. Eu acho muito legal a modalidade Sim, do lavar a podcast louça. O por conta Fabrício, meu disso. convidado aqui, Exatamente. cativo, ele sempre fala, cativo, né? O Fabrício, ó, bom para lavar a louça. Fizemos aqui um programa para Exatamente. vocês lavarem a louça enquanto escutam. É verdade, é um conhecimento acessível, né? Eu acho que tudo que a gente trouxe hoje ilustra muito bem o podcast, né? O objetivo aqui do podcast é fazer parcerias, trazer temas interessantes para vocês, informações. Acho que informação é tudo hoje em dia, né? E de uma forma leve, de uma forma sem jargão, né? Que a gente consiga aí traduzir para vocês da melhor forma possível. Mas venho com prazer recebê-lo aqui, né? Eu falei para você, né? Reitero aqui, para a gente fazer um quadro aí de jeito digital, né? Os ouvintes também, né? Deixem aí suas ideias em relação a isso. A gente tem muitas ideias, muito o que falar, né? Não saberia nem por onde Tem muito começar. desdobramento aí no direito digital para a gente conversar. É Muitos, algo e super fora o que ainda vai atual. acontecer, Com né? certeza. E eu estou muito aberta aí à parceria, tanto com o podcast como com outros profissionais. Eu sempre falo, a gente só soma conhecimento ou quem quer, né, aprender, saber mais sobre direito digital. Às vezes eu recebo muitas perguntas, né, até via Instagram, como tu começou a estudar direito digital, encontra pouca coisa. Então é legal também tu dividir com as pessoas e atalhar o caminho. Quando vê a gente que vai sendo pioneira dos assuntos, a gente acaba indo por um caminho mais difícil,
né? A gente diz, primeiro era tudo mato no direito Vai digital, e desbravando. acaba, exato, desbravando e trazendo a oportunidade, um direcionamento, né, mais fácil para quem esteja, então, conhecendo agora e buscando estudar sobre direito digital, né? E eu acho que é dever de quem está aí mais tempo em alguma área auxiliar aí quem está começando, porque é a continuidade daquele assunto, é a continuidade daquele negócio, né? Nosso dever social. Sem dúvida, acho que sintetizamos muito bem aí o tema de hoje. E a Bianca com certeza vai voltar aqui, né, para trazer mais Eu super temas, agradeço e falar de fico redes muito à sociais. disposição da gente fragmentar em alguns temas e voltarmos a conversar. Com certeza, né? Já está mais do que marcado. Então, deixar aí, né, claro, o perfil dela, né? Vou colocar lá no site, né, tudo certinho, né, para vocês acompanharem, o arroba dela também, né? O pessoal que segue aqui já sabe, né, como é que é. Mas vamos deixar umas recomendações aqui, né? Umas recomendações bibliográficas. A gente sempre deixa, né, para o pessoal que quiser se aprofundar, como a Bianca falou, muito importante. Se você se interessa pelo tema, recém-formado, queira atuar com isso, é interessante, né, se aprofundar, procurar um curso, né? Eu acho que a gente está sempre buscando um contínuo aperfeiçoamento, né? Então, nós vamos deixar aqui as recomendações. A primeira, né, Direito Digital, o livro Direito Digital, da Patrícia Pinheiro. É a 7ª edição, né, de 2021. A gente vai Exato, deixar eu aí. Vou procurar até uma trouxe. foto, né? De repente fica legal, né? Colocar uma foto para o pessoal, E né? acho Lá no bem legal. perfil, Eu lá sou no muito perfil. adepta às ilustrações. É, Mas eu trouxe 3 indicações. Uma é da Patrícia Peck Pinheiro, que é sobre direito digital. É um livro assim muito completo nessa área. A Patrícia Peck também é uma pioneira e é um escritório 100% de direito digital e cibersegurança que ela tem. Sou super admiradora do trabalho dela. Busquei trazer também um guia prático de implementação da LGPD, que é algo assim que o pessoal tem muita dificuldade quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, só se vê teoria, não se sabe como fazer para adequar então uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, e é algo super atual e que está demandando bastante. Acho até que dá para a gente buscar fazer um outro episódio aí só sobre LGPD, porque é algo também bem complexo, com que todas as certeza. empresas estão tendo que fazer. A adequação é uma mudança de cultura muito grande dentro das organizações, e eu faço isso na prática, então fico impactada às vezes com os processos, né, dentro das empresas. Tenho vários feedbacks aí para falar nesse sentido, mas esse é um livro que ele mostra muito a prática, né, de um projeto de LGPD, que é do Daniel Donda. E por último, é algo bem pessoal que eu estou lendo no momento, estou quase terminando, que é do Raul Lopes Dourado, que é Advocacia Startup, que ele nos mostra, né, como montar um escritório de advocacia 100% digital e num modelo e com umas prerrogativas de como se fosse uma startup. Então ele mostra que tu pode sair da faculdade, ter um total de 0 investimento e investir num escritório de advocacia, que tu não precisa estar, né, num escritório super tradicional, com a estrutura super grande hoje em dia para te conseguir deslanchar no direito. E eu acho muito legal esse livro justamente por isso, para encorajar, né, a novos profissionais a empreenderem na área do direito, porque a gente vê muita gente empreendendo em tudo que é área, mas no direito a gente não vê isso, porque ainda vem aquele paradigma de que tu não consegue empreender no direito. Você tem que ou ter um familiar que já advogava e já tinha um nome antes, ou ir para um grande escritório. E não, isso é outra mudança de paradigma, né, que a gente tem hoje em dia. Que dá sim para a gente começar do zero, dá para começar com menos investimento, porque a área do direito está se igualando e entrando numa isonomia como as outras. Então tem muita coisa nova aí. Eu super indico esse livro para quem quer começar a empreender na advocacia. Olha, muito interessante esse aqui, especialmente, né, dessa questão das startups, né? Então fica aí mais do que recomendado. A gente vai deixar tudo direitinho, né? Como eu falei, acho que foto é legal, a gente coloca lá no perfil. E para quem quiser, né, fica aí a dica, né? As dicas, né, melhor dizendo,
da Bianca sobre o tema. Mas é isso, ouvintes, né? Entre em contato, né, com a Bianca, né? Manda pergunta, né? A gente vai pensar, de repente, numa pergunta, né? Podemos fazer uma enquete, podemos colocar lá no Com certeza. Spotify também. No YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube, deixa um comentário lá, se quiser, faz uma pergunta, né? Tem os ouvintes aí que têm acompanhado pelo YouTube, as estatísticas, né, do YouTube que eu acompanho. Então deixa um comentário lá, né? Faz uma pergunta, que a Bianca também pode responder, né? Interagir. Então acho que é a parte mais legal, Exato. O né, da gente importante é a fazer. interação, O né? E a gente importante é a trocar ideias interação. sobre o tema. O Não importante é a importa interação. como. Exatamente. O importante Sempre. é a gente trocar essas ideias. Com certeza. Então, muito obrigada, né, mais uma vez Eu pela que sua participação, agradeço. Bianca. Um beijo Espero grande para realmente você. voltar e fico Vai. super à disposição aí de vários colegas, vários entusiastas aí do direito digital para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Muito obrigada. Maravilha, Agradeço e maravilha. continua o podcast. Então, está certo, né? Já vamos voltar aqui. Já estou até pensando nos temas. Acho que esse da LGPD promete, hein? Acho que eu voto nesse, por enquanto. Vamos ver. Esse daí temos muitos casos práticos para Sim, conversar. exatamente. Então tá combinado. A gente volta para falar da LGPD. Gostei. Perfeito. Um Tá abraço ótimo, a então. todos. Então, Obrigada. tchau, tchau, ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.